Olá, queridos, tudo bem com vocês? Hoje estamos chegando na nossa terceira aula de fotografia. Que legal chegarmos até aqui! E eu queria dizer que é uma satisfação. Agora eu tenho uma pergunta para você. Você tem rede social? Instagram, Facebook, qualquer coisa assim? Quer aprender como deixar as suas redes sociais ainda mais belas, ainda mais bonitas e artísticas e atrair curtidas e compartilhamentos? Então siga esse vídeo até o final que eu tenho dicas valiosas para você. Nós vamos iniciar essa aula de hoje falando sobre composição. Isso mesmo, composição. Quando a gente está na escola e a professora pede para a gente fazer uma composição, uma redação, é quando você conta uma história. E não é diferente na fotografia. A fotografia também precisa de uma composição, também precisa de uma história, também precisa que você conte uma história. É um processo criativo. É um processo que vai da imaginação do sujeito até a elaboração do ato com o objetivo de compor, de criar uma imagem que seja ao mesmo tempo criativa e ao mesmo tempo relevante. Veja, fotografia também é dirigir o olhar das pessoas sobre aquilo que você quer que seja observado. Isso é bem importante. Não dá para você pegar a câmera e simplesmente sair tirando foto assim de objetos aleatórios, com espaços enormes e tudo mais. Nada disso. A partir de agora você vai ser o artista da imagem e vai selecionar ótimas fotos. Quero convidar você, então, a observar as dicas que eu vou passar para você. São algumas regrinhas, existem outras, mas nada é, lógico, nada é definitivo. Tudo vai depender também do seu olhar sobre os objetos, sobre as pessoas, sobre os lugares. Tudo vai depender da luminosidade do ambiente, como nós já estudamos numa outra aula, mas o artista principal é você. Essas fotos a seguir. Vocês estão percebendo alguma coisa em comum com relação a elas? Estão percebendo que elas contam uma história? Se vocês fossem colocar um título nessas fotos, que título seria? Certamente teria a ver com duas coisas, um castelo e o pôr do sol. É exatamente esse o assunto dessas fotos. O assunto principal, na verdade, é a luminosidade. Você pode perceber na primeira foto uma luminosidade mais acentuada, porque é o início de um pôr do sol. Já a segunda foto, ela já está um pouco mais escura. Qual foi a intenção do fotógrafo fazendo essas imagens? Certamente que a intenção foi chamar a atenção da pessoa que está vendo as fotos para a beleza do castelo e para o belíssimo pôr do sol. Então, assim, nós entendemos que a composição é esse olhar artístico que você deve ter sobre o objeto pesquisado, sobre o objeto fotografado. A fotografia, ela conta uma história, e a composição é essa ferramenta que ajuda o fotógrafo a expressar a história na imagem. Um poder muito grande que o fotógrafo tem é o de chamar a atenção da pessoa que vai ver a sua foto para aquilo que ela quer exatamente que seja o objeto, o assunto principal dessa sua foto. Para ajudar a você a aprimorar essa técnica, eu preparei algumas regrinhas que são regrinhas bem importantes que vão ajudá-lo. A primeira delas é a chamada regra dos terços. O que é a regra dos terços? É quando você divide a sua tela em várias partes, mais especificamente em 9 partes, e que você posiciona o seu objeto, o motivo da sua fotografia, em uma dessas 4 partes que estão em que se encontram essas linhas que vocês estão vendo aí. Pode ser tanto para fotos na vertical quanto para fotos na horizontal. Por exemplo, o que mais chama a atenção de vocês nessa foto que eu estou mostrando agora? Se você observar bem e se você tentar fazer uma linha ou fazer o grid, o que é o grid?
O grid é essa divisória que pode ser tanto na vertical quanto na horizontal. É a divisão da tela em 9 partes perfeitamente iguais. Se você fizer um grid, você vai perceber qual é o objeto central desta foto. Olha lá, se você for parar para pensar, o objeto central dessa foto é o Sol. Justamente, o grid está mostrando isso mesmo. Existe uma parcela de céu, uma parcela de mata, mas o aspecto principal desta foto, com certeza, é o Sol. Isto é a regra dos terços. Nesse caso, nós estamos vendo que a igreja está ao lado esquerdo do grid. O que era o grid mesmo? Aquela divisória da nossa telinha em 9 partes. Se você tem o celular, você pode ir até as configurações e selecionar o grid que você deseja. Olha lá, você está vendo que a parte principal que eu quero que as pessoas vejam está na parte do quadrante esquerdo da tela. Agora nós temos também a regra das diagonais. Veja, as diagonais elas dirigem você para um olhar. No caso aqui, nessa foto à direita, nós estamos vendo uma imagem diagonal. É claro que ela é uma linha diagonal. É claro que essa linha é imaginária. Quando você faz essa fotografia, na hora, não tem essa linha vermelha. Mas essa linha vermelha, ela é o direcional para você entender o que é a diagonal. Um outro exemplo de linhas imaginárias que você possa fazer, pense você mesmo onde estariam essas linhas diagonais nessas fotos a seguir. E agora, olha lá, as mesmas fotos e as linhas diagonais, tá vendo? No caso dos patinhos, dá uma impressão de que os patinhos menores estão seguindo os patinhos maiores, ou o patinho maior. E no caso aqui, é o contrário, em que os jarros estão selecionados do maior para o menor. Olha lá, na sequência, uma outra linha imaginária é aquela linha que seleciona os dois lados da tela para um único fundo. Conduz o seu olhar até o final da tela. Dá uma sensação de profundidade. Veja que o seu olhar é conduzido até o fundo. Olha só as linhas diagonais. Eu não fiz essas linhas, elas já estavam lá e eu apenas fotografei. Eu procurei em uma casa onde estariam essas linhas diagonais, encontrei e fotografei. É exatamente isso que nós devemos fazer. Nós, como fotógrafos, devemos ter um olhar artístico. Outro exemplo de linha imaginária, você não está vendo linha, né? Eu apenas tirei uma foto desse caminho, mas nós podemos ver claramente que esse caminho traça duas linhas diagonais para um objeto ao fundo. Outra regra muito importante é a regra da simetria. A regra da simetria é aquela que define que um objeto deva ficar exatamente, milimetricamente, no centro de uma tela. Se você estiver usando o celular, você pode usar as linhas do grid e procurar fazer a centralização manual da imagem que você deseja. No caso dessa imagem aqui, o que está em total simetria é essa pimentinha que você está vendo. Há agora outras imagens para você ver. A simetria, ela permite que você dê equilíbrio para a sua foto. Você pode ver que existe um equilíbrio entre céu e esse prédio. Existe o equilíbrio entre um lado e o outro da igreja. Portanto, é uma foto com simetria. A próxima regra é a regra da moldura. A regra da moldura exige uma atenção muito maior do fotógrafo, porque é uma regra que você precisa, para cumpri-la, você precisa ter um olhar muito apurado. Você tem que observar o que pode se tornar uma moldura dentro da sua imagem. O que pode se tornar uma moldura? Nesse caso, eu usei a haste de uma velinha para colocar dentro da moldura o casal que está partindo o bolo do casamento. Há outras fotos que aqui vocês estão vendo. As molduras, elas vêm da própria cena. Então, aqui no caso, você está vendo uma construção, tem um buraco nessa construção,
e eu consegui atravessar o buraco por meio de uma fotografia. E olha, se você observar bem esta fotografia, ela tem uma parte que é de construção de prédio e o mar lá no fundo. Essa daqui do lado do direito é outra imagem interessante que você está vendo, uma moldura parcial. Ela só fecha dos dois lados. O mesmo pode acontecer com uma janela, uma pessoa fotografada numa janela, uma pessoa fotografada numa porta, uma pessoa fotografada em uma estrada que tenha um cercamento de vegetação. Tudo isso pode ser usado para ser uma moldura natural. Não interessa a sua posição. Você pode ver que para tirar algumas fotos, muitas vezes nós devemos fazer algumas posições que são um pouco incômodas, mas não tenha vergonha. Essas posições podem ajudar você a tirar a foto perfeita. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Eu quero agradecer a você que veio até aqui e dizer a você o seguinte, que existem muitas outras maneiras de tirar foto, muitas outras regras que não foram colocadas nesse vídeo, mas que você pode pesquisá-las para aprimorar as técnicas da fotografia, essa arte da captura de imagens. E agora vamos para os desafios da semana. Acesse o Google Classroom e fique sabendo qual é o desafio para a sua turma, para a sua sala. Não se esqueça, faça o seu melhor. Não interessa se você vai ter que ajoelhar, deitar, sentar no chão, não interessa se vai ter que subir numa escada, numa cadeira, sentar ou ficar de lado, o que interessa é que a sua foto vai sair muito mais bonita e você vai ter altas curtidas nas redes sociais. Se você tiver Instagram, marque a sua foto com @CassianaAmorim, que eu vou também compartilhar nas minhas redes. Desejo a você uma ótima semana e aquele abraço. Tchau!